Sabe, imagina a seguinte cena: a sala de reuniões mais cara de uma grande corporação. Uhum, aquele painel de vidro que vai do chão ao teto, o café importado na mesa. Exato, e os executivos ali super tensos. O projeto principal do trimestre estourou o orçamento, perdeu o prazo e a operação inteira está simplesmente travada. Aquele clima que dá pra cortar com uma faca, né? Nossa, sim! Aí o diretor senta na ponta da mesa, bate a caneta no bloco de notas e dispara logo de cara. Alguém pode me explicar por que estamos tão atrasados e de quem é a culpa? Nossa, pior abordagem possível. Pois é, e o que se segue é um silêncio sepulcral. Ninguém respira na sala. E, sabe, a grande ironia aqui é que esse diretor provavelmente acha que o silêncio é culpa da incompetência da equipe. Sim, ele joga a culpa na equipe imediatamente. Exatamente. Mas o nosso mergulho profundo de hoje vai provar exatamente ao contrário. O silêncio não é uma falha de execução da equipe. Com certeza não. O silêncio é o sintoma de uma liderança que não tem a menor ideia de como formular a pergunta certa. Eu estou muito animada para explorar isso hoje. E essa sua abertura foi muito cirúrgica, sabe? Porque ilustra perfeitamente o colapso desse modelo tradicional de comando e controle. Totalmente. É que, historicamente, a gente foi treinado para acreditar que o líder é uma espécie de enciclopédia inquestionável, né? Aquele que veste a armadura de sabe tudo. Tipo, se há um problema, a expectativa é que essa figura central aponte o dedo e entregue a solução prontinha na mesa. Exato. Só que a complexidade dos negócios hoje em dia, no século XXI, tornou essa armadura não apenas obsoleta, mas tipo um risco operacional gigantesco. E é exatamente para desconstruir essa armadura que a gente vai se debruçar sobre um material fascinante hoje. Material riquíssimo, por sinal. Sim, trata-se de uma análise tática baseada na obra A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, do Sandro Magali e do José Salib Neto. Autores de peso. Com certeza. E essa estrutura que nós estamos usando hoje foi meticulosamente desenhada pelo professor Pedro Lúcio, lá de Maracanaú, no Ceará. Ele transformou o que poderia ser só uma teoria filosófica sobre liderança em um manual prático. É uma verdadeira engenharia reversa para a comunicação corporativa. É isso mesmo. E a premissa que ancora toda essa estrutura é meio brutal, mas muito real. Se as respostas que uma empresa tem hoje não estão gerando os resultados esperados, o erro lógico não está nas respostas. Está na qualidade das perguntas. A provocação inicial que eles trazem é genial. Se as respostas de hoje não funcionam, quais novas perguntas a gente precisa começar a fazer? Faz todo sentido. E a nossa missão para quem nos acompanha nessa análise de hoje é garantir que até o final dessa nossa conversa vai ficar muito claro como usar o poder dos questionamentos. Sim, para engajar as equipes, resolver problemas super complexos e, o mais importante, aplicar isso na rotina da segunda-feira de manhã. Mas antes da gente sair disparando perguntas por aí, a gente precisa dar um passo atrás. Porque existe uma diferença colossal entre uma pergunta que convida à inovação e uma pergunta que soa, sabe, como um interrogatório de detetive. Nossa, a diferença entre engajar e amedrontar a equipe. Pois é, uma pergunta vazia soa muito como uma armadilha, né? Então, qual é o combustível real de uma pergunta transformadora? De onde elas nascem? Então, o material explica que os fundamentos disso são 4 pilares: a clareza, a humildade, a curiosidade e a empatia. Mas o foco tático recai pesadamente nos 2 últimos, a curiosidade e a empatia. Certo, vamos desempacotar isso um pouco para nossa audiência, porque, um líder tradicional age muito como um GPS. Ele fica ditando cada curva que o funcionário deve fazer. Sim, vire à direita, vire à esquerda. Isso. Mas o líder questionador age mais como alguém que entrega uma bússola e pergunta qual caminho parece ser o melhor. Exatamente. E é aí que entram os exemplos práticos que a fonte traz. Vamos pegar curiosidade primeiro. O líder curioso não é só alguém que lê muito. Não é sobre ser intelectual. Não, é sobre quebrar o status quo. Ele não olha só para o próprio umbigo ou para a concorrência direta. Ele pergunta, por exemplo, qual área fora do nosso campo de atuação poderia nos trazer insights inovadores. Ah, isso é muito bom. Olhar para fora da própria bolha. Sim.
Pense em um hospital tentando melhorar o fluxo de pacientes na emergência. Se eles olharem para outros hospitais, vão ver os mesmos problemas de sempre. Faz sentido, ficam presos no mesmo paradigma operacional. Mas se a liderança usar a curiosidade e perguntar como a equipe de pit stop da Fórmula 1 organiza as ferramentas deles, o que a gente pode aprender com eles? Caramba, isso é uma intersecção muito radical. Isso força a equipe médica a criar conexões que eles nunca imaginariam. Isso é a curiosidade na prática. E aí a gente entra na empatia, que é outro pilar. Que no mundo corporativo hipercompetitivo costuma soar como um jargão vazio de palestra motivacional, né? O famoso chefe bonzinho. Exato. Mas o material destaca que a empatia aqui não tem nada a ver com ser legal. É uma ferramenta dura de negócios. É simulação cognitiva. Simulação cognitiva, como assim? Tipo, a pergunta matadora aqui não é sobre ter pena do cliente. É perguntar algo como: se estivéssemos no lugar do nosso cliente mais insatisfeito hoje, qual seria a principal frustração que a gente sentiria? Nossa, isso é poderoso. Porque se você apenas pergunta por que a taxa de cancelamento está alta, a equipe de atendimento vai imediatamente criar desculpas para proteger o próprio emprego. Com certeza. O instinto de defesa sobe na hora. Mas essa simulação empática que você mencionou terceiriza o foco, sabe? O problema deixa de ser uma falha de quem está ali na sala e passa a ser um obstáculo externo. Exatamente. A empatia vira uma arma de investigação. Mas, veja bem, sem a humildade de admitir que a gestão não sabe de tudo, nem a curiosidade nem a empatia têm espaço para florescer. É um ponto excelente. Sem a humildade, o líder não consegue descer do pedestal para entregar a bússola. Não consegue. É o pré-requisito de tudo. Perfeito. Então a mentalidade está configurada. Só que boas intenções e mente aberta não resolvem gargalos complexos sozinhos, né? Existe uma engenharia por trás de construir a frase em si. Sim, e é muito metódico. O material do professor Pedro Lúcio detalha um processo de formulação de perguntas transformadoras lá no módulo 6, que tem 5 passos. Vamos passar por eles? Porque não basta ter intenção, tem que saber construir a ferramenta. O primeiro passo é a definição do objetivo. Antes de falar qualquer coisa, o que você quer alcançar? Você quer dados? Quer ideias? Quer acalmar os ânimos? Sem objetivo, a pergunta vira só um exercício de ego. Aquelas reuniões intermináveis que não chegam a lugar nenhum. Exatamente. Aí vem o segundo passo, que é a escolha do tipo de pergunta. A estrutura divide em perguntas abertas, para gerar criatividade, investigativas, para focar em dados e causas. Para não ter fuga do tema. Isso. Perguntas desafiadoras para quebrar pressupostos. E as reflexivas, para autoavaliação. Aí o terceiro passo é a formulação em si. Tem que ser clara, direta e sem ambiguidades. E o quarto passo é a escuta ativa. Olha, eu preciso te interromper rapidinho aqui, porque aqui é que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Na escuta ativa? Sim. A maioria das pessoas tropeça justamente no passo 4, não é? Ah, sem dúvida. É um clássico. A gente faz uma pergunta genial, bem formulada, mas a gente não escuta a resposta. Ficamos apenas balançando a cabeça, esperando a nossa vez de falar. Só para mostrar como a gente é inteligente, né? Eu acho fascinante você pontuar isso porque a escuta ativa é onde a mágica de fato acontece. É o coração do processo. E sem ela, o processo morre ali. Não existe. Você não consegue fazer novas perguntas baseadas no que a pessoa acabou de dizer. É o falso diálogo. O líder vira apenas um anotador de pautas que diz: ok, próximo tópico. Exato. E para ilustrar esses tipos de perguntas dentro do ciclo, imagina querer resolver um problema complexo. Você usa uma pergunta investigativa bem contida. Tipo o que na prática? Tipo, quais são as 3 principais causas raízes dos problemas de qualidade que estamos enfrentando atualmente? Percebe a precisão? Pede 3, pede causa raiz, não deixe espaço para fofoca. É genial. Corta o drama pela raiz e foca nos dados. E se for para usar uma pergunta desafiadora, o líder pode lançar assim: se fôssemos uma startup disruptiva entrando no nosso mercado hoje, qual seria a primeira coisa que faríamos diferente? Ou apenas interpretando um papel. Exatamente, é uma simulação segura.
Mas sabe, toda essa teoria dos ciclos, tipos de pergunta, escutativa, tudo isso é lindo no papel. Só que a gente precisa saber como isso sobrevive ao caos do dia a dia. O campo de batalha real das empresas. Isso, porque a diretoria exige respostas para ontem. Como esse processo sai da teoria e vai para as trincheiras da gestão de equipes numa segunda-feira de manhã. Essa é a parte que eu mais gosto. Os módulos finais do material focam numa praticidade extrema para o autodesenvolvimento do líder no caos diário. Então vamos de cenário hipotético. Imagina que aquele projeto lá da nossa introdução estagnou de vez. A equipe está desmotivada, olhando para o chão, ninguém sabe o que fazer. Como o líder destrava isso hoje? Bom, a pior coisa a fazer no momento de crise aguda é perguntar o porquê. Se o líder perguntar quem errou ou por que estamos atrasados, o cérebro da equipe inteira entra em modo de sobrevivência. O famoso instinto de criar um álibi para não ser demitido. Exato. No momento de travamento, o material sugere uma ação imediata com foco no futuro. A pergunta transformadora ali é: qual é a próxima pergunta que precisamos fazer para desbloquear o progresso neste projeto? Mas isso não soa muito abstrato no momento de pânico? Pode soar. Então você foca ainda mais na clareza. Você pergunta: qual é o primeiro passo concreto que podemos dar hoje para alcançar nosso objetivo mais importante? Ah, isso é uma ancoragem brilhante, porque você tira o peso esmagador de ter que consertar o projeto inteiro e reduz a missão porque a gente consegue fazer hoje, nas próximas horas. Perfeito. O problema volta a ter o tamanho de algo gerenciável. Isso destrava o projeto. Mas e para engajar a equipe no dia a dia? Pois é, como reverter aquela desmotivação crônica? Em vez de microgerenciar, o líder aplica empatia na gestão. Ele vira a mesa e pergunta: o que eu, como líder, posso fazer para te ajudar a alcançar seu pleno potencial? Nossa! Isso coloca o líder na posição de prestador de serviços do funcionário. É a liderança servidora levada a sério. Fica muito difícil para a equipe manter uma postura defensiva quando o chefe genuinamente pergunta como pode facilitar a vida deles. Quebra o escudo na mesma hora. E para criar aquele ambiente de inovação, o líder pode perguntar: como posso criar um ambiente onde minha equipe se sinta segura para expressar ideias e aprender com os erros? Jogar a cultura da empresa na mesa e discutir abertamente. Isso mesmo. E a cereja do bolo é o autodesenvolvimento diário do próprio líder. Ele precisa se questionar constantemente. Avaliar a própria bússola antes de cobrar os outros. Exato. Usar perguntas reflexivas como: qual feedback específico eu posso dar a cada membro da equipe esta semana? Ou quais são os valores que guiam minhas decisões como líder hoje? É um exercício brutal de autoanálise. E conectando tudo que a gente discutiu hoje, fica muito claro que a era daquele líder como um repositório inquestionável de respostas já acabou. É um modelo totalmente falido. Um dinossauro corporativo. Sim, nós vimos que a curiosidade agressiva e a empatia são os motores dessa nova mentalidade. A gente destrinchou a engenharia do ciclo, desde o definir o objetivo, formular certinho, até a escutativa e o acompanhamento. O mecanismo completo. E por fim a gente viu como usar perguntas de micrologística para desatar nós no meio de uma crise no dia a dia. E se a gente conectar tudo isso ao cenário maior de uma empresa, o uso diário desse ciclo cria um ambiente real de segurança psicológica. A equipe percebe que o líder não está lá para julgar com respostas prontas, mas para construir soluções em conjunto. E isso muda o jogo da inovação. Muda tudo. E, sabe, isso levanta uma questão muito importante para se pensar depois da nossa conversa de hoje. Qual seria? Se a cultura e a resiliência de uma organização são definidas e moldadas pela qualidade das perguntas que circulam em seus corredores, o que o silêncio absoluto ou a falta de perguntas nas reuniões de uma empresa revela sobre o futuro e a sobrevivência desse negócio? Caramba! É uma constatação de gelar a espinha, porque se ninguém está fazendo perguntas difíceis, é muito provável que a equipe já tenha aceitado passivamente que o navio está afundando e que alertar o comandante simplesmente não vale o esforço. É o começo do fim. Pois é. Fica a reflexão para quem nos acompanhou até aqui de que o recurso mais valioso hoje é a capacidade de fazer a pergunta que ninguém mais teve a audácia de formular.
Quero agradecer muito a companhia de todos nessa nossa análise profunda de hoje. Continuem questionando e até o nosso próximo mergulho.